de hoje, a gente vai trabalhar uma coisa que a gente já trabalhou, eu até assustei, alguém falou comigo, me perguntou sobre se a gente conseguiria terminar o conteúdo programado do livro, acredito que não, mas eu estava dando uma corrida de olho, a gente começa agora uma sequência de aulas de conteúdos que nós já fizemos, tá? Então, não se desesperem, porque começa aí uma sequência de repetições, eu não entendi, mas vamos fazer, né? Estamos aqui para isso, vamos fazer. Então, hoje a gente vai trabalhar eletroforese, que é uma aula que a gente já fez, eu acho que foi antes da primeira VA, a gente já tinha feito eletroforese, a gente vai fazer hoje de novo, com, de repente, alguns detalhes a mais, mas, no geral, não se assustem com a quantidade de informações, eu coloquei uma aula diferente, fiz outros slides e tudo, mas a base é a mesma, tá? A base é a mesma da eletroforese. Talvez eu traga uma outra coisa que eu não tenha falado, mas, no geral, tudo já foi dito sobre eletroforese, tá? Não sei por que vem repetindo, mas enfim, é isso, tá? Então a gente vai trabalhar hoje com, peraí, deixa eu encontrar a aulinha aqui, eletroforese, novamente. Então passa a ser repetição, passa a ser inclusive, né? Nem repetição, passa a ser inclusive revisão do que nós vamos precisar para a prova, né? Então nós estamos lá, peraí, lá na unidade 3, aula 3, tá? Falando aí de eletroforese, tá bom? Nós vamos falar um pouquinho aí das técnicas e até vou preferir puxar a aula de hoje não para um aspecto só de biologia molecular, um estudo molecular, mas a aplicação das técnicas de eletroforese dentro do laboratório de análises clínicas que não seja relacionada à biotecnologia. Por exemplo, eletroforese aplicada a diagnóstico de lipoproteínas, ligada ao diagnóstico no auxílio no diagnóstico de hemoglobinopatias. Então, vamos puxar as técnicas de eletroforese hoje para esse lado e não necessariamente para o diagnóstico molecular, tá bom? Então, a técnica de eletroforese é um processo, né, que consiste na separação de componentes de um sistema através da aplicação de um campo elétrico, tá? E geralmente a gente usa aí a eletroforese para fazer a separação de biomoléculas. N probabilidades para as biomoléculas que nós vamos separar, tá? Dentro da biotecnologia, DNA, RNA, proteínas, era uma coisa. Se eu tirar ele da biotecnologia, eu tenho outras substâncias também que podem ser analisadas e fazem parte do cotidiano do laboratório tradicional de análises clínicas, tá? Qual que é o princípio básico da eletroforese? A gente vai ter substâncias, né, que vão possuir aí cargas elétricas e essas substâncias que estão carregadas, né, vão ser submetidos a uma força elétrica, a um campo elétrico que vai fazer com que essas moléculas consigam se deslocar. Se elas estão carregadas negativamente, quando a gente aplica a força, elas vão se deslocar em direção ao polo oposto, de carga oposto. Então, se está carregado negativamente, vai se deslocar para o polo positivo, tá? Então, eu coloco aqui uma substância e aí, aqui o cátodo, aqui o ânodo, coloco a substância e ela vai migrar em direção ao polo oposto. E, obviamente, a capacidade dessa molécula se deslocar, né? A rapidez dessa molécula se deslocar vai depender muito da carga e vai depender muito do tamanho dessa molécula, porque a gente sabe que moléculas menores deslocam com mais agilidade e moléculas maiores têm uma menor agilidade para deslocamento, tá bom? A gente sabe que para que essa molécula que está ali em uma solução ela possa se deslocar, ela precisa ter uma carga elétrica livre. Isto é, a diferença de elétrons. A gente não pode ter carga elétrica equivalente, porque se a gente tiver carga elétrica equivalente, vai fazer com que aquela molécula não saia do lugar, tá bom? Portanto, né, para para moléculas carregadas positivamente, elas vão se dirigir para os ânions e para moléculas carregadas negativamente, vão se dirigir para os cátodos, ok? Sempre
vão se dirigir em direções opostas à carga que elas têm, tá bom? Essas moléculas, elas são separadas conforme o tamanho delas, conforme a carga elétrica que elas têm, tá? E conforme a forma dessa molécula que eu quero separar. E eu posso também separar moléculas que têm a mesma carga, porém, o mesmo carga, ou no sentido de positivo ou negativo, mas com quantidades diferentes de carga. Nesse sentido, eu posso pensar em tipos de eletroforese diferentes. Eletroforese livre, eletroforese anticonvectante, que tem a ver com a carga da partícula, com o peso dessa partícula, ou mesmo com o pH da solução tampão que eu estou utilizando para correr, para fazer uma migração dessas partículas, tá? E antes que vocês se perguntem, então eu vou fazer eletroforese, eu tenho que fazer toda essa base, eu tenho que saber de tudo isso? Não, você tem que saber escolher qual é o tipo de eletroforese que você vai utilizar, né? Saber como você deve proceder, o resto já vem de fábrica prontinho para você, tá bom? E aí, eu posso utilizar a eletroforese, por exemplo, para fazer a separação de ácidos nucleicos, tanto de DNA como RNA, fazer a separação de proteínas, tá? Fazer a separação de enzimas, ainda posso fazer a separação de lipoproteínas. Vou dar um exemplo para vocês que foge aí ao nosso conteúdo de biomol. Separar proteínas que fazem parte aí da hemoglobina de um paciente, para a gente verificar se ele é portador, por exemplo, de anemia falciforme. Então, nós vamos fazer a corrida eletroforética e observar as bandas que compõem aí a hemoglobina desse paciente, a hemácia desse paciente. Então, a gente consegue verificar as alterações e, com isso, chegar à conclusão, por exemplo, que o paciente é portador da anemia falciforme, talassemias, do mesmo jeito, tá? Então, sem mexer necessariamente com o DNA ou mesmo com o RNA, eu consigo fazer uma separação de moléculas, tá? E fazer diagnóstico. Esses são os diagnósticos tradicionais do laboratório de análises clínicas, tá? Só para a gente lembrar como é que migra, né? Como é que faz aí uma corrida eletroforética. Eu tenho aí o polo negativo, o polo positivo, né? Polo positivo, peraí, deixa eu pegar a canetinha. Polo positivo, polo negativo. O local onde vai ser despejado aí as minhas amostras, né? Em roxinho aqui, o local onde foi colocado as minhas amostras, né? Tem o buffer, que é a solução, né? Uma solução para ajudar a correr, fazer correr essa corrida aí eletroforética, e depois vai ser aplicada uma força elétrica aqui. Quando essa força elétrica for aplicada, vai fazer com que as moléculas que compõem essa solução que eu apliquei aqui consigam migrar de um polo para outra. Veja bem, se elas estão carregadas negativamente, elas tendem a correr para o polo oposto, que é o polo positivo. Aí, a molécula que vai chegar primeiro, obviamente, ela é a mais leve, por isso que ela chegou rapidamente, e aquela que vai movimentar muito pouco é aquela molécula que é muito maior, ela é muito pesada. E, óbvio, a gente vai usar uma coluna de controle para a gente conseguir identificar esses tracinhos aqui e conseguir dar nomes, tá? E quais são as etapas de uma eletroforese? Qual que é a sequência da realização de uma eletroforese? Primeiro, a gente tem que preparar essa amostra. Pode ser uma amostra de DNA, pode ser produtos da PCR que nós já fizemos, podem ser proteínas, amostra de soro, amostra de sangue, depende o que se deseja separar, tá bom? Devemos preparar o gel, escolher o gel que eu vou utilizar. Depois nós vamos aplicar essa amostra no gel e depois vai proceder a corrida eletroforética que vai fazer a separação das bandas, ok?
Depois da separação das bandas, que ainda não está visível aos nossos olhos, nós vamos fazer a coloração desse gel, a fixação dessa amostra e a documentação para uma posterior análise, tá? E quando eu falo de preparo do gel, aí você tem que ter em mente qual é o tipo de gel que você vai utilizar, tá? A gente tem aí uma eletroforese que ela é feita em acetato de celulose, que geralmente ele é utilizado para pesquisa de proteínas, de isoenzimas ou mesmo das hemoglobinas, tá? Pode ser usado aí com substâncias que têm baixo peso molecular, como por exemplo aminoácidos ou mesmo peptídeos, nucleotídeos, tá? Porque a gente vai conseguir fazer esse fracionamento com essa eletroforese em acetato de celulose. Tem uma outra eletroforese, que é a eletroforese em agar, né? Em gel de agarose, tá? É um gel que a gente fala que ele não é absorvível, não é fermentado e não é tóxico, mas é um gel, tá? Esse gel é um gel que a gente sabe que na constituição dele tem fibras, tem sais minerais, celulose, tá? Entre outras substâncias, né? Geralmente ele é usado para fracionamento também de proteínas, lipoproteínas, enzimas, hemoglobinas, tá? E algumas pessoas também gostam de usar o gel de agarose para fazer a separação de fragmentos de DNA. E o outro gel que tem é um gel de poliacrilamida, tá? Gel de poliacrilamida, geralmente a poliacrilamida ela é uma escolha quando se quer fracionar moléculas maiores, que a gente vai chamar de macromoléculas, tá? Então, se eu quero fracionar, estudar moléculas maiores, macromoléculas, eu vou usar o gel de poliacrilamida, tá bom? Geralmente aí usado para proteínas maiores ou mesmo enzimas, né, que vão ser separadas aí de acordo com a carga elétrica, depois ela vai ser fracionadas, né, vai ser separada de acordo com o peso molecular, de acordo com o pH, para poder ser estudada. Então, esses são alguns dos géis que a gente tem para serem usados aí na técnica de eletroforese. Professora, mas com qual gel eu vou trabalhar? O que você acha se eu for trabalhar com eletroforese? Eu acho que a gente vai trabalhar com o que tiver disponível no laboratório e de acordo com o tipo de exame que você vai fazer, com o tipo de pesquisa. Ainda existe a corrida eletroforética baseada no que a gente chama de focalização isoelétrica, que tem a ver com o ponto isoelétrico, ponto de concentração igual para todas as moléculas no sentido de cargas, também pode ser uma ideia. E tem aquele outro que eu acabei de me lembrar, que a gente já falou, que é a eletroforese capilar, né? Que está sendo mais utilizada por conta da sensibilidade, da eficiência, da metodologia, tá bom? Aí vai depender muito de onde vocês estejam trabalhando com a eletroforese. Não acho a eletroforese um exame difícil de ser trabalhado no cotidiano. Eu acho que para a biotecnologia é uma coisa mais difícil da nossa realidade. Mas eletroforese de proteína, eletroforese de hemoglobina faz parte do nosso cotidiano de laboratório, tá? Aqui tem 2 exemplos de cubas eletroforéticas, uma é vertical, a outra é horizontal, tá bom? Os suportes aí que eu acabei de falar, ó, deixei aqui para vocês, os suportes que são os tipos de gel, né? Papel, acetato de celulose, gel de amido, que são os meios semissólidos, gel de agarose, gel de poliacrilamida, são os suportes que podem ser usados aí na técnica de eletroforese. Lembrando, obviamente, que você vai trabalhar com o que tiver disponível lá no laboratório, tá bom? Então, aqui tem um exemplo de um gelzinho semissólido, né? E os semissólidos são os de amido, agarose e poliacrilamida. Semissólido é porque ele lembra uma gelatininha mais firme, tá bom? Aqui, só mostrando aqui o profissional depositando a amostra em um gelzinho vertical para começar a corrida eletroforética, tá bom?
Aqui também, ó, depositando já com o corante, que eu acho interessante fazer a corrida eletroforética já na presença de um corante, porque a partir do momento que vai separando as bandas, a gente já consegue enxergar, tá? É uma técnica sensível, né, que pode ser eficiente para separar moléculas que diferem apenas muito sutilmente em suas cargas ou mesmo massas. Então, eu tenho uma molécula que é de difícil separação, que a diferença realmente é uma pequena modificação na carga elétrica, eu vou usar aí, uma das opções que eu tenho para utilizar é a eletroforese, tá? Aqui é só mostrando para vocês uma corrida eletroforética, né? Marcado aí pelo peso molecular e o tamanho da amostra, porque quanto mais ela se deslocar, menor ela é e mais leve. Quanto menos ela sair do lugar, né, do ponto de aplicação, aqui em cima é o ponto de aplicação, quanto menos ela sair do ponto de aplicação, então ela é mais pesada ou se trata de uma molécula maior. Professora, mas como que eu vou saber que pontinho é esse aqui, brilhando lá quando eu revelar? Porque a gente vai fazer os pacientes, claro, mas eu vou fazer aí uma banda que é guia para o tipo de proteína que a gente está pesquisando, para o tipo de hemoglobina que a gente está pesquisando, tá? Aqui, colocando o campo elétrico, sempre dentro da cuba, né? A cuba de corrida eletroforética. Dentro da cuba de corrida eletroforética tem aí um tampão para que não deixe oscilar o pH ou mesmo a concentração aí da nossa amostra que está sendo separada, né? Em relação à concentração do meu gel, né? Existe aí alguns detalhes sobre a concentração do gel? Sim. Por quê? Porque a concentração do gel vai definir o tamanho dos poros que vão ser atravessados pelas moléculas. Então, dependendo do tamanho do poro daquele gel, as minhas moléculas vão ter mais facilidade ou não. Se eu tenho aí um gel muito concentrado, né? Então, quer dizer que os poros são menores e vão oferecer uma resistência de migração bem maior para as moléculas que eu quero que migrem. É por isso que a gente tem que saber qual é o tipo de gel, qual é o tipo de suporte que você vai utilizar. Se a molécula que você vai separar é grande, ela é pequena, então você vai escolher o gel de acordo com a sua necessidade, tá? Aí eu já tinha falado aqui dos tipos de gel, né? Agarose, poliacrilamida, amido, que é especificamente utilizado aí para quem vai trabalhar com isoenzimas, né? O princípio básico, de acordo com a carga elétrica, o tamanho da molécula, da partícula, e quando a gente trabalha com pH, tem a ver com a focalização isoelétrica, né? Que é um tipo de eletroforese, que a gente pode definir como sendo um método que consegue fracionar espécies moleculares, tanto proteínas, como enzimas, ou mesmo DNA, ou mesmo peptídeos, baseado na carga elétrica, tá? Esse método é um método que vai permitir que cada proteína consiga migrar para a sua localização, para a sua posição, relacionada aí com o seu ponto de equilíbrio elétrico, com o seu ponto isoelétrico, tá? Então, não vai correr para o polo positivo, vai ficar num ponto de equilíbrio aí esse tipo de eletroforese, que é dita de focalização isoelétrica, tá? Em relação às considerações aí ao gel de agarose, a gente sabe que ele é um polissacarídeo, tá? Que forma aí uma rede de moléculas, que forma uma rede bem segura para migração de moléculas, tá? O preparo, em relação ao preparo dos géis para a corrida eletroforética, alguns desses géis são preparados em laboratório, tá bom? Vocês conseguem preparar o seu próprio gel de trabalho. Algumas pessoas já trabalham aplicando no gel a amostra com o corante, que vai fazer a gente enxergar, por exemplo, aí o brometo de etídio, né? Que vai fazer, por exemplo, moléculas de DNA ou RNA brilharem. Então, já coloca a amostra ali com o corante para quando ela se deslocar, não é?
ela já desloca com uma cor. Eu acho interessante fazer a eletroforese assim, tá? Quando a gente faz eletroforese de hemoglobina, por exemplo, ou de proteína no laboratório de análises clínicas, a gente não usa esse corante, temos outros corantes aí para serem utilizados, tá? E a utilização aí dos corantes é de acordo com o tipo de molécula que você está pesquisando, tá? Então, o corante, o tipo do corante vai ser em função da amostra que você está analisando, tá? Aí, em relação ao gel de poliacrilamida, tá? A gente sabe que ela se trata de uma molécula linear, tá? Tem as suas condições químicas, tá? E para não deixar esquecer, o gel aí de acrilamida, ele é bastante utilizado, tá? Na corrida eletroforética, tá? Que mais? Aqui um exemplo de um gelzinho de uma corrida eletroforética em um gel de poliacrilamida. Aqui foi para comprovar a paternidade aí, não é? Suposto pai, cadê? Mãe, filho e os alelos que foram pesquisados. Do lado de cá um controle, aqui a mãe, aqui o filho e aqui o suposto pai. E aí nós precisamos lembrar, vamos lembrar, o filho tem aquela composição que é metade da mãe, metade do pai. Então esse primeiro alelo aqui, o filho compartilha com a mãe, o segundo, o filho não tem da mãe, esse aqui do filho é semelhante ao do pai. E é exatamente assim que é interpretado essa corrida eletroforética, que, lógico, eu só coloquei 2 alelos para serem observados, mas quando se faz isso aqui, de fato, a gente faz com mais informações para afirmar que se trata mesmo, se no caso de paternidade, maternidade, seja lá o que você quiser descobrir, a gente vai analisar mais bandinhas, tá bom? Aqui, os corantes que podem ser utilizados, né, para detecção, que eu falei para vocês, que vai aí de acordo com o tipo de molécula que vocês estão buscando. Pode ser o brometo de etídio, tem um corante chamado Sibir, o nitrato de prata, tá? Ou mesmo a fluorescência, que tanto o brometo de etídio quanto a fluorescência estão super em alto, tá? E alguns substratos, quando eu quero fazer coloração específica de isoenzimas, eu tenho, obviamente, que utilizar substrato específico para essa isoenzima, tá? Uma outra coisa é que tem algumas moléculas que a gente vai fazer a separação eletroforética e elas já têm o corante natural delas, tá? Já fazem a corrida eletroforética coradas. Por exemplo, quando eu quero fazer pesquisa de hemoglobinas, qual tipo de hemoglobina está presente naquele paciente, né, na hemácia dele. Então, as hemoglobinas, elas já são coradas quando a gente faz aí a corrida eletroforética, então ele já tem corante natural, tá bom? E a visualização, ou vai ser através de luz ultravioleta, né? Ou vai ser a visualização direta, no sentido da gente colocar corantes que são visíveis aos nossos olhos, ou através de uma utilização de uma câmera acoplada ao nosso sistema de imagem, que vai fazer a captação aí da imagem, ser transmitida diretamente para o computador, para ser analisada, tá? Em relação aos ácidos nucleicos, né? A gente sabe que a gente vai expor esses ácidos nucleicos a uma força elétrica, a um campo elétrico, né? Que ele vai migrar para o eletrodo oposto, né? E a velocidade ou mesmo a mobilidade vai ser sempre proporcional à força que a gente está colocando ali no campo, né? E a carga, obviamente, dessa molécula. Então, quando eu estou fracionando o ácido nucleico para fazer a avaliação, obviamente que a velocidade dele, a capacidade de migração, tem a ver
com as cargas e o peso aí desse ácido nucleico, tá? Na eletroforese, essas moléculas são separadas de acordo com o tamanho, com a forma ou mesmo a conformação dessa molécula e com a magnitude das cargas, tá? Sob sempre um pH fisiológico, por isso a gente usa uma solução tampão para não deixar oscilar esse pH, tá? Geralmente composto aí de fosfatos ionizados, tá? E aí a gente vai observar a corrida eletroforética. Polo negativo corre em direção ao polo positivo, tá certo? Aqui, ó, uma corrida eletroforética. A gente faz os depósitos nesses locais das amostras que eu quero ver correr, deposito ali a amostra, depois eu coloco a força, né, do polo negativo para o polo positivo e a gente vai observar aí a migração. E depois vai haver a separação das bandas eletroforéticas para a gente conseguir fazer essa análise, tá? Obviamente, para a corrida de uma amostra, por exemplo, de uma molécula de DNA, vai depender muito do tamanho dessa molécula que eu quero fazer a análise, tá? Quando eu faço a corrida eletroforética em um gel de agarose, já falei, polissacarídeo, linear, né, de galactose, né? Ele vai ajudar aí na separação aí de lipoproteínas, de proteínas, ou mesmo de hemoglobinas, de enzimas também, tá? Então, eu posso usar aí o gelzinho de agarose. O tampão que a gente vai usar para o gel de agarose é o TAI ou o TBE, tá bom? Ou mesmo o tampão de agarose. Para que serve o tampão numa corrida eletroforética? Para que não se oscile o pH do meio enquanto estiver acontecendo aquela corrida eletroforética, tá bom? A concentração da agarose sempre vai variar entre 1 e 3%, né? A gente vai fundir a agarose no tampão e aplicar ali na forma de eletroforese. A gente vai esperar esfriar e retirar o pentinho que a gente cravou para fazer o gel. E aí eu consigo fazer a aplicação das amostras no gel. Deixa eu tentar transportar isso para uma realidade mais tradicional para vocês. A gente faz o gel muito semelhante a uma gelatina, só que um pouco mais firme do que as nossas gelatinas. Eu conseguiria pegar aquela folha de gelatina, o gel de corrida eletroforética, e a gente deixa ela secar com o pentinho que faz aqueles buraquinhos para colocar a amostra cravado ali. Depois que secar, o gel tá pronto, ele já pode ser utilizado, a gente vai colocar lá sobre a cuba de eletroforese, e aí em cada pocinho daqueles que a gente deixou com um pentinho, tá? Um pentinho que parece mesmo um pente que a gente deixa ali cravado, e ali eu vou colocar as amostras, vou aplicar a força e deixo correr. Gente, não existe grandes segredos na eletroforese. Até eu me sinto extremamente repetitiva falando de eletroforese, porque é tudo a mesma coisa. O que vai diferir é o que eu vou ler ali de resposta, tá? Tem o tampão também de água eletrolizada, que vai gerar íons H+, tá? Tem outros tampões também que são utilizados, que mais? E no gel de agarose, obrigatoriamente a gente vai precisar do tampão, como eu já falei, para evitar aí as oscilações no pH da minha corrida de eletroforese. Aí eu deixei aqui os dois tampões mais utilizados, que é o TAI, que serve para recuperação de fragmentos. Ele é o de escolha quando se vai separar moléculas maiores, precisa aí de um menor campo de força, possui aí uma maior porosidade. Já o TBE é quando a gente vai fazer a separação de moléculas menores, mais ou menos com menos que 1 kilobyte, né? E interage com a agarose e tem os poros menores. Então, você vai escolher o tampão, obviamente,
de acordo com a molécula que você quer separar. Em relação ao tempo de corrida, né? A gente vai aplicar ali um tempo, geralmente a gente tem um padrão de tempo, 1 hora, 2 horas, 3 horas, 6 horas, de acordo, né, com a banda de migração que você tem interesse. A gente tem já isso em protocolo. Olha, se for para proteína, a gente vai deixar 1 hora e meia, 90 minutos, 2 horas. Se for para DNA, tanto tempo. Então, a gente tem um tempo para fazer essa corrida eletroforética, tá bom? Que mais? A parte inferior do gel, ele vai estar sempre em contato com o tampão e vai fazer ali aquele processo de difusão ou mesmo de dispersão de cargas, tá bom? Aqui, só em relação ao tampão de carregamento, só como é que eu vou colocar esse tampão, tá? Ali na minha cuba, colocar o tampão para cobrir o fundo da cuba eletroforética, tá? Aqui, as especificações para uma corrida em gel de poliacrilamida, tá? Que eu falei que é aquele gel que a gente vai escolher quando eu quero separar macromoléculas, ou seja, moléculas maiores, tá? Então, eu vou escolher o gel de poliacrilamida se o meu objetivo é pesquisar moléculas maiores, tá? Esses géis de poliacrilamidas, eles geralmente são obtidos a partir da formação de ligações entre polímeros de acrilamida e o comonômero de bisacrilamida que vai formar em um gel. Professora, visualmente, o que tem de diferente de um gel para o outro? Nada, composição química. E, obviamente, a gente vai saber que ele é de uma coisa ou de outra, porque vai ser de acordo com o que você vai comprar, tá bom? Essa matriz do gel de poliacrilamida tem polos menores, tá? Do que a matriz de agarose. Geralmente são utilizados, os géis de acrilamida são utilizados para moléculas menores que 2, e moléculas maiores podem ser separados também no gel de agarose ou gel de poliacrilamida, que faz a separação de tanto moléculas. Como é que eu falo? Moléculas maiores, a gente prefere o gel de poliacrilamida. Mas dá para separar com outro gel, como o de agarose, por exemplo? Dá. Num geral, a gente escolhe aí um tipo de gel e aí eu vou usar ele no meu cotidiano. Geralmente ele fica sendo o gel ideal, mas a literatura fala que alguns géis são específicos para algumas moléculas maiores, outros géis são específicos para moléculas menores, tá? Aí a gente pode usar os corantes. Aqui eu coloquei um outro corante, que é o corante de azul de bromofenol, que também pode ser utilizado para corrida eletroforética. E eu acho interessante colocar a amostra já junto com o corante, porque quando ele corre, ele já vai aparecendo as cores para a gente aí, das bandas, já vai formando as cores, e me parece mais interessante já ir visualizando o aparecimento das bandinhas, tá? O outro gel, que é o gel de acrilamida desnaturante, né? Tá escrito errado aqui, ó, desnaturante. É um gel que vai ser acrescido aí a ureia, tá? Que geralmente serve para manutenção da fita do DNA na forma simples, tá? As amostras de DNA, quando eu vou utilizar a acrilamida desnaturante, vão ser desnaturadas aí entre 94 e 96 graus Celsius, na presença de formamida, né? Antes de iniciar a eletroforese, tá? Então, quem vai trabalhar com esse tipo de gel de acrilamida vai fazer uma desnaturação primeiro, que é a quebra, né? Desnaturação é a quebra dessa molécula de DNA, para depois fazer a corrida eletroforética. E por fim, né, das eletroforese, a gente tem aí a eletroforese capilar. Ela é aquela eletroforese que ela tem substituído as eletroforeses tradicionais,
por conta de que ela dá para a gente uma certeza, uma sensibilidade maior, tá? Ela vem substituindo os outros tipos de géis de eletroforese, tá? Então, a eletroforese capilar, ela é dentro de um capilar, tá bom? E a gente vai utilizar aí para fazer leitura fontes de informática. Vou ter um sistema de informatização que vai conseguir fazer a leitura aí dessa eletroforese capilar, tá bom? Que mais? Quais são os mecanismos aí? A gente vai fazer a separação através da eletroforese capilar, né? Através da eletroforese capilar de zona, através da eletrocromatografia, que é observar a cor formada capilar, eletroforese capilar em gel. Então, eu tenho N possibilidades para eletroforese capilar. A diferença é que, no momento, a gente tem visto esse tipo de eletroforese como mais eficiente na separação de moléculas, tá bom? Então, vai haver também aplicação de campos elétricos, que vão ser mais elevados, que fazem separar os fragmentos dentro daquele capilar mais rapidamente. Para quem não lembra o que é um capilar, essa eletroforese está acontecendo dentro de um tubinho mínimo, que a gente vai dar o nome de tubo capilar, tá bom? A gente pode usar aí, por exemplo, um sistema de detecção com fluorescência, que vai ser excitada aí por laser, né? E vai ficar visível cada vez que uma molécula passa ali no leitor, ela vai sendo identificada. Então, ela tem substituído, com o tempo, as nossas eletroforeses tradicionais. Mas eu, particularmente, ainda não vi ela sendo utilizada para diagnóstico mais comuns, como de lipoproteínas ou mesmo de hemoglobinas, tá? Eu já vi usando a eletroforese capilar mais para separação de DNA ou mesmo RNA, tá bom? Aqui, só mostrando para vocês a amostra, as forças que vai colocar e essa amostra que vai correr. Aqui, no capilar, a gente tem um detector de migração, né, como se fosse de um capilar para o outro. A amostra vai correndo ali e o detector vai observando essa molécula que vai passando e fazendo a identificação, especialmente utilizando aí, ó, corantes fluorescentes, tá? E tem sido visto como mais sensíveis nos últimos tempos. O que interfere na migração das minhas partículas numa corrida eletroforética? A possibilidade de mobilidade dessa partícula, o diâmetro dessa partícula, o peso molecular, a força iônica que foi aplicada ali, ou mesmo a viscosidade do meio pode interferir no poder de migração daquela partícula que eu estou tentando analisar. Em relação à saída de força que a gente utiliza ali na nossa cuba de eletroforese, tá? A gente fala que ela pode ser de diversos tipos, ela vem padronizada de acordo com a cuba que você vai adquirir para o seu laboratório, tá? Ela tem aí o que a gente chama de voltagem constante, ou mesmo corrente constante, ou mesmo força constante, ou em MV, ou em amperes, ou em watts. Vai depender do tipo de cuba que a gente vai trabalhar. A gente tem trabalhado bastante com as cubas baseadas numa corrente elétrica constante, tá? Mas vai depender de onde vocês estiverem, não podemos ser preconceituosos, né? E aí, o que eu posso separar com a eletroforese? Eu posso fazer separação de proteínas, por exemplo, em aminoácidos, né? Eu posso aí fazer, aí para quem não lembra, a separação de proteína, a gente tem as proteínas totais, que ela é feita de duas frações. A albumina é uma fração, que geralmente está em maior concentração, e as globulinas. E as globulinas são divididas em alfa 1, alfa 2, beta e gama.
Então, numa corrida eletroforética para fazer identificação de proteínas, eu vou aplicar ali a minha amostra aqui embaixo, né, na parte negativa, eu vou aplicar a minha amostra e vou colocar ela para correr. A que primeiro vai chegar, que tem mais concentração, é a albumina. Depois, as alfas, alfa 1 e alfa 2. Depois, a beta. E, por último, a gama, que é a que eu tenho em menor quantidade. Tá certo? Então, isso aqui, ó, é uma corrida eletroforética com as frações das minhas proteínas. Ah, eu quero dosar, eu quero verificar a albumina do meu paciente, se tem, se não tem. Posso fazer uma eletroforese? Existem outras técnicas colorimétricas, mas poderia ser feito aqui no caso de uma corrida. E isso aqui vai ser enviado aqui, ó, para uma leitura, né, informatizada que vai dar para a gente aqui as concentrações. Então eu tive aqui a albumina em maior concentração, alfa 1 semelhante a alfa 2, beta aqui e depois as gama globulinas aqui, tá certo? Por último, então eu consigo fazer um gráfico de dispersão das frações da minha proteína. Por que eu quero estudar isso, professora? Porque você quer saber se o paciente tem alguma alteração na forma da proteína, se em vez de albumina ele tem uma outra fração predominante e por aí vai, tá? E eletroforese de lipoproteínas, para que serve? Uai, para a gente saber qual é o tipo de lipoproteína que está predominando ali no paciente, né? A gente precisa passar aí por etapas de ultracentrifugação, e depois a separação por eletroforese, tá? No caso das lipoproteínas, a gente faz a separação de quilomicrons, lipoproteína beta, lipoproteína pré-beta e lipoproteína alfa, para saber quem está predominando naquele paciente que o médico precisa dessa eletroforese de lipoproteínas, tá? Então, vamos conseguir fazer a separação. E a de hemoglobina, que é a que eu mais gosto, para a gente ver como se a composição das cadeias de hemoglobina estão corretas. Então, eu posso fazer uma corrida eletroforética para as minhas hemoglobinas, tá bom? Então, vamos lá. Vamos fazer aí a corrida eletroforética e aí eu vou ter a separação das frações da hemoglobina. Hemoglobina A, F, S e A2, tá? Então, a presença dessas hemoglobinas, quando em concentrações anormais ou quando estão inexistentes, pode determinar uma condição patológica do meu paciente, tá bom? Então, aí, quais são as frações de hemoglobina que eu não espero encontrar aumentada quando nós fazemos uma corrida eletroforética, né? Essas hemoglobinas anormais, eu vou observar de acordo com a carga elétrica dela ou mesmo de acordo com o ponto isoelétrico. O que eu tenho que levar em consideração? Eu não estou só me limitando a biomol aqui, eu estou dentro de um laboratório de análises clínicas tradicional fazendo corrida de eletroforese, tá? Então, o que é anormal para mim? Presença de hemoglobina S, presença de hemoglobina C, porque pode, por exemplo, aí determinar a condição de talassemia para o meu paciente, anemia falciforme. Então, você precisa ter a base lá de o que significa cada uma das hemoglobinas para você saber se está normal ou não no seu paciente, tá? A hemoglobina S é a hemoglobina que a gente não quer encontrar no meu paciente tradicionalmente, tá? Que é aquela hemoglobina que tem um defeito estrutural nela. Por quê? Porque o ácido glutâmico, né, o ácido glutâmico foi substituído pela valina. Então, em vez de você tá montando a proteína, aí tinha lá na linha de produção, era para entrar a valina, mas quem entrou foi o ácido glutâmico.
Quando o ácido glutâmico entrou no lugar da valina, determinou aí a formação de uma proteína anômala, tá? E aí o paciente pode ser um homozigoto, quando ele tem dominância, ele vai ser SS, e aí ele vai ter a doença falciforme, ou seja, a anemia falciforme. E ele vai ter as manifestações clínicas inerentes à anemia falciforme, tá? As crises falcêmicas, né, que vai coincidir com a falcização da hemácia, na ausência de oxigenação, a hemácia tende a formar ficar num formatinho de foice, tá? De meia-lua. Quando ela fica desse jeito, ela não consegue transportar a mesma quantidade de oxigênio, portanto, ela oxigena menos os tecidos. Ela pode passar em canalículos, obstruindo o fluxo sanguíneo. O paciente tem crises de dores articulares por conta dessa obstrução. Quando essa hemácia anômala, que tem essa proteína anormal, passar pelo baço, ela vai ser fagocitada e destruída, então vai fazer o que eu chamo de anemia hemolítica. Olha a importância da gente fazer uma eletroforese para diagnosticar esse tipo de hemoglobina anômala. Já se o indivíduo tiver hemoglobina anômala, mas se ele for heterozigoto, ou seja, AS, só metade dele possuía aí de hemoglobina S, ele é o que a gente chama de traço falcêmico, ele é ou ciclêmico, né? A mesma coisa. Ele é um paciente assintomático que não vai ter sintomatologia de anemia falciforme. Porém, ele, quando tiver os filhos, obviamente ele vai doar esse gene e os filhos, óbvio, pode herdar aí a anemia falciforme. E só para lembrar, a anemia falciforme por eletroforese é diagnosticada de forma precoce de todos os pacientes que fazem o teste do pezinho, tá? Então, o paciente faz o teste do pezinho, ele vai ser diagnosticado já de forma precoce, se ele é heterozigoto, ele é só um portador assintomático, ou se ele é homozigoto e ele vai precisar de acompanhamento médico, tá? Só para recordar aí. Isso aqui a gente está fazendo diagnóstico onde? Na eletroforese. Então, tá aqui, ó, a minha corrida eletroforética, tá? E a presença aí, ó, das bandinhas, tá? Para análise. Geralmente a gente usa uma corrida guia, tá? Para a gente saber quem é hemoglobina A, quem é hemoglobina S, quem é hemoglobina fetal, tá? Então, isso aqui a gente tem uma bandinha de corrida controle, tá? Quem é pessoas mais que já fazem há mais tempo, não precisa, né? Claro. A hemoglobina C, quando ela está presente aí no meu paciente, também vai determinar uma alteração estrutural. E aí, o ácido glutâmico, mais uma vez foi substituído, só que agora pela lisina, tá? O paciente heterozigoto, ele geralmente não tem sintomatologia de anemia, tá? Não, desculpa, o homozigoto, ele tem sintomatologia, claro. O heterozigoto, ele não tem, quando ele é SC, ele tem metade de uma condição, metade de outra, ele vai desenvolver uma anemia. E os indivíduos heterozigotos com hemoglobina normal e só o traço da hemoglobina C, ele não vai desenvolver sintomatologia clínica, mas precisa aí de aconselhamento genético para saber, para avaliar a probabilidade de estar passando esse gene adiante, né? Então, só um minutinho de eu responder um aluno aqui, tá? Um minutinho. Então, vamos lá. Então, hemoglobina C também como anômala. Olha aí, uma eletroforese de hemoglobina, tá? Que mais? Então, deixa eu ver se tem mais uma. A talassemia, né? Que é quando a pessoa possui aí, numa corrida eletroforética, a depressão ou parcial ou total das cadeias betas da hemoglobina A, tá? Também uma alteração na hemoglobina. O indivíduo homozigoto, ele vai ter uma anemia hemolítica muito grave na beta-talassemia. E os indivíduos heterozigotos, eles podem ser assintomáticos
ou eles podem ter aí uma anemia hipocrômica e microcítica leve, ou mesmo uma anemia hemolítica leve ou moderada, só por conta, né? Só por conta dessa alteração na formação da proteína que faz lá a hemoglobina, tá? Então, e isso aqui faz parte das nossas funções utilizando a eletroforese para pesquisa, e eu não estou trabalhando aqui com biotecnologia, biologia molecular, estou trabalhando dentro do cotidiano do laboratório de análises clínicas, tá? Que mais? Deixa eu ver. Aqui, só uma corrida eletroforética. E assim, e como é que a gente vai ler, professora, essas corridas eletroforéticas? Existem duas probabilidades, tá? Uma que a gente chama de eluição, tá? Uma que a gente chama de eluição e outra que a gente chama de densitometria. O que é a eluição? A gente vai fazer a eluição, ou seja, a diluição numa substância que a gente chama de solução eluidora, por exemplo, um ácido acético a 80%, né? Ele vai fazer a desnaturação daquele meio ali, daquela substância que foi fracionada, vai conseguir tirar esse corante daqui da parte que a gente quer e passar para o meio. E aí depois a gente vai fazer a leitura dessa cor formada, tá bom? Já a densitometria, né? A densitometria ela é mais moderna, ela é mais interessante, mais sensível, mais tecnológica. A gente vai fazer a leitura daquelas bandinhas formadas através, aí, utilizando tecnologias, através da informática, ele vai conseguir fazer a leitura, falar qual é aquela banda que está ali, lógico, já tem um banco de dados, já tem tudo que precisa para conseguir fazer essa leitura dessas bandas que foram formadas através da minha eletroforese, tá? No geral, de forma geral, para fazer uma eletroforese, né? De forma geral, para fazer uma eletroforese, a gente vai colocar ali a amostra, colocar para correr, depois nós vamos fazer a leitura daquelas bandas, hoje de forma automatizada, né, informatizada, então não vejo grandes problemas. Eu gosto de trabalhar com a eletroforese no sentido de hemoglobina e lipoproteínas. Quando ela parte para biotecnologia, biologia molecular, eu acho que ela é mais delicada e mais melindrosa. Mas no laboratório tradicional, utilizar eletroforese não é uma coisa do outro mundo. Inclusive, lá na faculdade, a gente tinha, não sei se ainda tem, não sei dizer se ainda tem, não sei dizer se ainda faz, que é o pessoal da Hemato que trabalha, né, com a eletroforese, mas a gente tinha aí as cubas de corrida eletroforese, a gente conseguia fazer pouquinho, né, porque precisa de muito tempo, a gente conseguia fazer algumas corridas, pelo menos iniciar algumas corridas eletroforéticas no laboratório, tá bom? Então a gente conseguia fazer isso aí lá. Que mais que eu tenho que falar para vocês? Que mais? Ah, eu não coloquei aqui, mas tem uma partezinha que fala dos corantes que a gente vai utilizar, tá? Então, só para lembrar, se a gente quiser fazer coloração de proteínas, um dos corantes mais indicados é o azul de bromofenol ou negro de amido, tem o Ponsol também. Para fazer coloração de enzimas, a gente vai ter que usar um substrato enzimático, um substrato específico para aquela enzima. Para fazer coloração de corrida eletroforética usando que a pesquisa for lipoproteínas ou mesmo esteróis, fosfolipídios, alguma coisa que pareça com gorduras, eu acho que ainda está usando. Olha, eu acho que ainda está usando o Sudan Black. Eu acho, não tenho certeza que ainda está usando o Sudan Black como um corante muito bom para coloração de gorduras. Tem o Fat Herd também, que pode ser utilizado, tá? Quando a separação é de material
DNA, RNA. Aí tem o brometo de etídio, que a gente já falou, que é aquele que coloca a luz e ele vai brilhar. Tem o nitrato de prata e tem o azul de metileno. Bom, tem uma variedade para ser escolhido. Vai sempre ser escolhido de acordo com o trabalho que você está fazendo, de acordo com o que você está pesquisando, tá? Então, meninos, era isso. A eletroforese. Vocês viram que até eu tô me sentindo repetitiva, eu fico assim me perguntando o que que eu já falei, o que que eu não falei ainda, porque nós já fizemos essa aula de eletroforese, então eu fico assim super sem saber, né? Super sem saber o que que eu já falei, o que que eu não falei, o que que é novidade, o que que não é. Na minha percepção parece que não tem nada de novidade, parece que a gente já viu tudo isso aí, né? Mas enfim, é isso. Tranquilos, meninos? Tranquilos?